Não sei se deu. Ah, deu. Entrou. Primeira vez, gente, que eu tô abrindo, né? Oi! Oi, que bom ver todo mundo. Vou esperar a Maitê entrar. Oi, Aline, que bom te ver aqui. Tô muito feliz hoje que a gente vai fazer essa live com a Maitê. Oi, boa noite. Ela disse que já solicitou, amor. Não tá aparecendo aqui. Vem me ajudar. A gente tá tentando aqui ver o que tá acontecendo para abrir. Oi, boa noite. Saudades de todo mundo. Oi! Oi! Boa noite! Boa noite! Oi, amiga, boa noite! Oi, pessoal, boa noite! Boa noite para todo mundo. Hoje eu tenho o privilégio de dar a devolução. A gente fez uma live na semana retrasada, a Maite me chamou para o pessoal do Insta dela e a gente se animou bastante com essa ideia. Acho que essa questão da quarentena está ajudando muito, né, amiga, a gente a passar conhecimento e fazer essas conexões. Então, convidei ela logo para a gente fazer uma aqui para a escola, porque eu acho que é algo muito legal a gente poder agregar esse conhecimento que ela tem na vida das nossas crianças e das nossas famílias e dos nossos professores. Então, primeiro quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui participando com as Imagina, nossas amiga. famílias. E quero pedir para você se Agradeço. apresentar. Então, boa noite para todo mundo. Queria agradecer muito todos vocês que estão aqui assistindo essa live. Eu e a Carol, desde que a gente se conhece, a gente conversa muito sobre a importância do trabalho dela vinculado com o meu, vamos dizer assim, e do meu vinculado com o dela. E agora que a gente tem essa ferramenta de live, né? E essa maneira da gente dividir informações e ter conversas, está sendo muito legal ter essa troca com a Carol. Eu me chamo Maitê, eu sou médica, eu trabalho na área de medicina preventiva. E essa é uma área da medicina que tem como objetivo deixar a nossa saúde o mais em equilíbrio possível, né? É, a gente não precisa esperar a doença se estabelecer, a gente não precisa esperar ficar doente. E tem uma frase que eu gosto muito que diz que a ausência de doença não significa a presença de saúde. E isso é É, muito às verdade. vezes a gente esquece disso, né? Exatamente. E a ideia da minha abordagem no consultório e das informações que eu trago, inclusive até aqui no Instagram, é na tentativa de trazer mais essa consciência de como é importante a gente cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar, tanto dos pais, né, quanto das crianças também, porque é só assim que a gente consegue envelhecer com qualidade, ter uma vida com qualidade. Então, essa é a principal ideia da medicina preventiva, né? Deixar a gente viver do melhor jeito que a gente possa viver. É diferente, né, Tê? Porque a gente está acostumado a viver com a medicina, com a medicina que a gente presenciou a nossa vida toda. E normalmente a gente vai no médico quando? Quando a gente precisa se tratar de alguma coisa, precisa cuidar de alguma coisa. E essa é uma ideia um pouco equivocada, né? Porque aí a gente já tá com o problema. Diferente de quando a gente olha para isso antes de acontecer
que é o grande diferencial. Por isso esse encanto tanto da gente se encontrar e trabalhar junto. Porque trabalhar com educação, eu sempre falei isso, né? Trabalhar com educação, ele é um ponto dentre todos os outros que a gente tem. E se a nossa saúde ela não está em equilíbrio, isso afeta diretamente no nosso poder de desenvolvimento cognitivo. Então, e tantos outros, né? Por isso, a gente quis tanto te convidar para fazer essa live. A gente coletou algumas perguntas aqui que eu quero que você responda nesse dia. E posso começar? Pode, até fazendo um detalhe, um adendo nisso que você falou sobre essa importância da gente se cuidar, né? Isso tem vindo muito à tona agora nesse momento de coronavírus, né, que a gente está vivendo, porque de uma hora para outra a gente tem aí um patógeno, né, que é um vírus que a gente não sabe como é que se comporta, a gente não sabe como vai ser essa evolução. E a única coisa que a gente sabe é que quanto mais a gente cuidar da nossa saúde nesse momento, mais as chances da gente passar por isso com uma coisa um pouco mais tranquila, né? E é o que os Com estudos têm. certeza. Os estudos mostram que as pessoas que têm, claro que não quer dizer que ele só vai afetar pessoas doentes, não é isso. Mas pessoas que já têm uma doença pré-estabelecida, uma questão de imunidade, né, com alguma deficiência ou alguma inflamação metabólica, tendem a ficar muito mais suscetíveis às complicações, né? Então, Sim. eu espero que das coisas boas que a gente vai tirar desse aprendizado doloroso que a gente está tendo, né? Que uma delas seja cuidar da nossa saúde para que a gente não precise passar por isso e por tantas outras coisas que podem vir a acontecer com mais medo, né? Cuidar verdadeiramente, né? E antes da gente ter a doença, né? Independente se é coronavírus ou seja ela qual for. Então, eu já vou começar com essa pergunta que você já introduziu. Na sua opinião, e com o que você tem visto também agora nos consultórios e com as perguntas que te mandam no Instagram, quais são para você os pontos que a gente tem que observar da nossa saúde nesse momento? O que você diria assim, olha, pessoal, olhem para isso, porque isso é importante e a gente precisa cuidar. Vou resumir em alguns pontos principais, então, tá? Eu gosto muito da ideia da nossa saúde ser cada vez mais voltada para o simples, porque muita coisa mudou desde a época da caverna, vamos dizer assim, mas outras coisas nunca mudaram. As coisas que nunca mudaram, que são as coisas que viraram coisas simples, né? São as coisas que a gente mais precisa dar atenção. Entre elas, então, a nossa alimentação. A gente precisa realmente pensar no que a gente tem se alimentado. Quando a gente fala em alimentação, a Carol sabe muito bem disso, porque a gente sempre conversa sobre alimentação. Não quer dizer dieta, né? Eu nem gosto muito dessa palavra, é uma coisa que aqui no consultório eu não falo com os pacientes, mas a gente precisa ter uma alimentação que nutra as nossas células, que nutra o nosso metabolismo. E alguém pode dizer assim, por exemplo, mas eu não tenho acompanhamento nutricional, eu não tenho nutricionista, eu não posso pagar uma nutricionista, não tem problema. A gente pode ter uma consciência de parar para analisar o que a gente tem comido de maneira geral nas nossas vidas, né? Então, vamos dizer que você olhe para o seu prato de comida diariamente e você pense assim, nossa, isso aqui não é uma coisa, claramente não é uma coisa que vai ser saudável para o meu corpo. Você já sabe que talvez aquilo não seja ideal, né? Principalmente para esse momento. Agora, você olha para o teu prato e ele tem lá um monte de vegetais e verduras e legumes e salada e coisas coloridas e uma proteína de qualidade e carboidratos de qualidade. E você olha e fala, nossa, eu tô até orgulhosa de mim mesmo porque eu tô comendo um prato lindo, cheio de cores. Então, você está fazendo escolhas certas. Por quê? Porque a gente também tem algo que eu gosto muito dessa palavra, que é a nossa alimentação intuitiva. E é real, é muito real. A gente sabe Real. quando a gente está fazendo bem pra gente mesmo e quando a gente não tá, né? É claro que às vezes,
eu sei que você vai tocar nesse ponto, porque esse é um ponto que você aborda muito. O equilíbrio, ele é saudável, gente, e todo mundo gosta de comer alguma coisa que, né, que tá fora, talvez, do que a gente colocaria como saudável, mas é saudável para nossa mente também, né? Isso. E é isso que você falou, é muito real. Isso tanto para gente adulto quanto para gente, para as nossas crianças, né? Essa parte, Carol, até para as crianças, é, aqui uns pontos que talvez sejam algumas verdades dolorosas, mas que precisam ser lembradas. É, criança não tem responsabilidade de saber o que comer. Eles não têm essa consciência. Eles não sabem o que é um prato balanceado. Eles ainda não têm essa intuição de olhar para um prato de comida e saber se aquilo está sendo bom para eles ou não. Essa parte tem que vir dos pais, né? Essa consciência. Os pais, eles precisam entender que o que vai nutrir o corpo físico daquela criança é o que ele está colocando para dentro. Quanto mais industrializados, quanto mais açúcar, quanto mais embutido, quanto mais refrigerante, quanto mais porcaria, mais poluído vai estar o corpo daquela criança, né? Afinal de contas, o alimento, ele é a nossa matéria-prima, né? É o nosso corpo se constrói com aquilo que a gente come. Isso é uma coisa muito, muito séria e que talvez a gente não leve tanto a sério, porque uma relação muito simples ter, que eu vejo na realidade, que às vezes é difícil. E toda vez que eu tenho oportunidade de falar disso, eu falo. A gente quer que a criança avance na escola, que ela aprenda bem, que ela se socialize, que ela interaja, que ela tenha uma autonomia para isso, mas a gente, em outros pontos, a gente não está corroborando para isso, quando a gente está deixando, né, que ela acabe se alimentando com alimentos que não estão nutrindo o cérebro dela para o que ela precisa. Então, tá tudo interligado. E você É, falou uma coisa muito importante, nós somos responsáveis mesmo por sim. isso. E muitas vezes eu até escutava, inclusive na faculdade de medicina, nos estágios, fiz um estágio, eu até, uma época eu até pensava em fazer pediatria, e eu fiz um estágio no Pequeno Príncipe. E eu nunca vou me esquecer de uma pediatra fantástica com quem eu tive uma experiência, e eu me lembro de uma mãe que ela falava assim, é, ai, Carol, desculpa, não aguentei esse Sim, comentário do Felipe, saudades de saudades você da do Cia. Felipe. Saudades de você, Felipe, também. Tá todo mundo com saudades. Saudades, gente. Felipe, desculpa, eu não aguentei teu comentário. Até o ser expulso foi muito bom. E eu me lembro que essa mãe, ela falou assim, a pediatra estava comentando, né, sobre a alimentação e tal, e porque a criança estava com dificuldade na escola, estava com sobrepeso, e a mãe falou, mas ela não quer comer, ela não come o que eu coloco. E essa pediatra, ela era, inclusive, ela trabalhava no exército, ela era bem firmona, assim. E ela falou assim, ela vai comer o que você comprar. Então, você coloca no prato dela o que é para ela comer. Uma hora ou outra ela vai começar a comer. Se ela tiver com fome, ela vai comer aquilo que tem. Se você não comprar, ela não vai comer aquilo que tem, né? Então, porque as crianças, elas não têm. É lógico que se você chegar com um pacote de bolacha recheada, ela vai gostar, né? Um Todos hambúrguer. gostam, né? Todos Todos gostam. gostam, mas talvez Mas ela a não. questão A questão é que a gente tem essa consciência. e a gente precisa fazer o nosso corpo entender que esses momentos, né, de comer uma bolacha recheada ou um hambúrguer, eles são momentos de exceção, porque comer também é um ato social, né? Não quer dizer que a gente não vai comer nada, mas para que a gente otimize a nossa máquina de metabolismo, para que a gente otimize a nossa energia, a nossa disposição, a gente precisa colocar uma gasolina boa para dentro dela. E aí é comida de verdade. É comida balanceada, é comida colorida, é comida bem nutritiva, porque as tuas células vão precisar disso. E isso é uma consciência que é preciso que a gente consiga desenvolver, né? E não depender só de nutricionistas para isso. Claro que Sim. quem puder ter acompanhamento nutricional é maravilhoso, você vai ter uma orientação muito bem formada, mas não quer dizer que se você não tiver, você vai ter que comer mal por isso, porque aí vem a tua intuição e a tua consciência e a tua responsabilidade de olhar o teu prato de comida e entender aquilo que você está colocando para E dentro do. saber.
que você está plantando hoje, né? Você planta hoje a tua saúde. É uma consciência realmente que a gente tem que Exato. construir sobre a alimentação, sobre a nossa e sobre o reflexo da nossa nas nossas crianças e sobre o É, que isso reflete na vida das nossas crianças hoje e daqui uns anos. Hoje, enquanto elas crianças, mas daqui uns anos com essa consciência que ela construiu, com esses hábitos. Então, esse é um assunto realmente muito sério. é. O alimento, ele é a nossa matéria-prima, então. E ainda mais para crianças, né, Carol? E dois pontos bem importantes dentro disso. Sabe essas questões, né, para quem está assistindo, a Carol, lógico que sabe, mas para quem está nos assistindo também, essas questões de transtorno de hiperatividade, né, de ansiedade extrema em crianças. Isso aí, não adianta a gente aumentar a bola de neve colocando medicação. Isso é muito importante vocês saberem. A gente Muito precisa importante. Muito. e a gente precisa muito olhar a alimentação dessa criança, olhar a base alimentar, a ingesta maior dessa criança. Será que a ingesta maior está vindo de carboidratos, está vindo de açúcares? Isso vai ter tudo a ver com o funcionamento cerebral. Pensem que quando a gente dá um pico de açúcar no sangue, o primeiro órgão que recebe açúcar sem nenhum filtro é o cérebro. Então, quanto mais açúcar essa criança ingere, mais pico de açúcar o cérebro dela vai receber. Isso vai dar uma descarga de energia E uma extrema. dificuldade de Ela concentração. não vai conseguir concentrar, porque aquele açúcar vai virar energia. Então, essa criança ela vai ficar extremamente agitada, extremamente ansiosa, ela não vai conseguir se concentrar, e aí vocês possivelmente pode ser que levem num pediatra ou num neurologista, ele foi diagnosticado com transtorno de hiperatividade e começa a usar uma Ritalina, começa a usar um ansiolítico, e aí a bola de neve só cresce. Só Eu não vai estou aumentando. dizendo que não precise ir, ou né, de uma análise, o que eu estou dizendo Existem é casos que sim. É, mas essa é uma realidade, sabe, Tê? A gente que vive dentro do contexto educacional, eu tô vendo que tem bastante gente que começou aqui a me seguir, que também é desse contexto, é uma realidade que a gente vive, as crianças sendo medicadas cada vez antes e cada vez numa quantidade maior. E é muito sério esse assunto, é muito sério, e é muito importante que as pessoas, todos os envolvidos, não só os pedagogos, que também é crucial que os pedagogos tenham esse conhecimento para que quando a gente fale com as famílias, a gente consiga trazer esse ponto de vista, mas as famílias também pesquisarem a respeito disso, porque a alimentação, eu mesma já tive muitos casos que a gente nota uma hiperatividade, a gente nota uma reação da criança de falta de concentração dentro de sala, ela reage de algumas formas bem características de uma pessoa hiperativa e a gente fala e precisa observar qual está sendo esse cardápio alimentar dessa criança, exato. porque é fato, gente, se eles Não? comem muito açúcar, o resultado é esse, né? Exato. Então, Fora a os outros gente pontos, né, de uma criança dessas vir a ter um risco de ter uma resistência insulínica e um diabetes antes da hora, que é uma coisa que tem acontecido com muita frequência. muitos. E eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos países com mais obesos no mundo hoje. Então, é, e claro que não quer dizer que seja fácil, né? Mas a gente precisa sim ter atenção a isso, precisa sim cuidar, né? Porque esse é o futuro, né, dessas crianças. Então, e outro Sim. ponto importante, eles vão seguir o exemplo dos pais. Às vezes eu escuto aqui no consultório os pais falando assim, mas a minha filha se alimenta super bem, mas eu como muito mal. Ou ao contrário, né? Eu como muito bem, mas tento dar uma comida saudável para os meus filhos e eles não querem. E o que eu tento sempre trazer tem que existir uma única comida dentro dessa casa. Não é a comida da criança e a comida dos pais. Porque eles vão seguir o exemplo que vocês têm. E aí eles não têm, eles vão estar comendo, por exemplo, um brócolis e um arroz e feijão, mas eles vão ver vocês comendo uma coxinha com uma Coca-Cola, eles vão entender, eles não vão saber o que que é a referência, eles vão querer provar, eles vão querer beber, e esses alimentos todos, vários deles têm substâncias químicas que viciam, então eles vão começar a viciar.
Ou ao contrário, né? A criança não quer comer. Mas se ele vê os pais comendo, e se aquela for o único tipo de alimentação que vai ter naquela casa, ele vai aprender a comer, porque aquela vai ser a verdade que ele tem, né? Aquela é o exemplo que Sim. ele tem. Não vai ter tantas opções de escolha. Então não tem essa coisa de, minha filha come de um jeito e eu como de outro. Inclusive, às vezes, isso é uma coisa, Carol, que eu oriento até os pacientes aqui. As mães de pós-parto, assim, enfim, a nenê de 8 meses está começando a comer sopinha e tal. E elas falam, ai, doutora, mas eu não consigo, porque, né, imagina, minha filha se alimentando super bem e eu como pão. Eu falo, mas por que você também não come um pouco da sopinha da sua filha? Faz um pouquinho mais e come você também aquela sopa, né? Sim. Porque isso facilita, fica muito mais prático, né? Essa dupla rotina, essa dupla alimentação, né? Além de aumentar a dificuldade da pessoa de ter que fazer duas, a gente acaba às vezes se prejudicando nesse sentido. Não tem porquê. Realmente, até uma pessoa colocou aqui embaixo, achei super legal. As lancheiras ter, até uma coisa que eu nunca compartilhei com você, mas é muito legal realmente a gente abrir as lancheiras com as crianças, as lancheiras que os pais estão mandando, tomatinhos, queijinho picado, franguinho picado, sabe? Que estão Ai, que desde legal. muito legal, realmente. A gente tem um grupo bastante interessado também nisso, acho fantástico. A gente parou no Sim. teu primeiro ponto, alimentação. Esse é o primeiro ponto. Olha aí, ó. Se a gente começa a falar, já se empolga. Segundo ponto, sono. Sono. Vou fazer uma metáfora aqui do nosso metabolismo, do nosso corpo sendo uma maquininha. Ou seja, a gente precisa colocar gasolina de qualidade. E a gente precisa repousar também. E para isso a gente precisa dormir. A gente precisa ter horas suficientes para que o cérebro repouse. Aí entram vários pontos interessantes. Um deles é o horário de dormir. Sei que vários, não sei, acredito que tenham vários alunos da escola talvez nos assistindo e pais da escola. E nesse momento de quarentena os horários estão muito malucos porque já não tem mais o mesmo horário. Mas pelo bom funcionamento cerebral, pela saúde mental das crianças, pela saúde mental dos pais, é preciso determinar um horário para ir dormir. O cérebro, ele não entende. Se você for, vamos dizer que você vai dormir 3 horas da manhã e você fala assim, eu preciso de 8 horas de sono. E aí você vai acordar às 11 horas, próximo de meio-dia. Você dormiu 8 horas. Mas a questão não é só essa. A questão é o horário que você vai dormir. E a questão são as horas de sono que você vai ter para que você esteja pronto para aquele dia. Não dormir ou você dormir em horários que não são saudáveis pode inflamar o cérebro. Ou Essa é uma seja, informação muito importante. a tua capacidade cognitiva, a tua capacidade de concentração pode diminuir, você pode aumentar dores de cabeça, mal-estar, confusão mental, imunidade pode baixar. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele entende que a hora que o sol baixa, já está na hora de acalmar, já está na hora de começar a falar um pouco mais baixo, já está na hora de começar a se preparar para dormir. E quando a gente induz o sono, a gente secreta a melatonina, que é o nosso hormônio do sono. Só que esse sono, ele tem que estar funcionando e idealmente você deveria estar dormindo lá por 10h30, 11 horas. Por quê? Meia-noite, entre meia-noite e 2 horas da manhã, a gente tem um pico de um hormônio que se chama hormônio do crescimento, que é o GH. E ele é muito importante para a reparação de tecidos, para a reparação de células, para a melhora do cérebro. Então, é como se durante a noite tivesse uma faxina da fábrica, uma limpeza dessa maquininha. E se De você não todos, dorme, de todos nós, né? Dos adultos e das de todos crianças. nós, dos adultos e das crianças, exatamente. E se você não está dormindo nesses horários que são super importantes, é como se você começasse o teu outro dia, por mais que você acorde 11 horas, meio-dia, com a tua maquininha suja. E principalmente nas crianças, Carol, porque elas não têm essa resistência. Então, elas precisam de horário para dormir. E isso é até um ato de amor, sabe? Parece que é uma coisa
um pouco radical e tal, e não é. Porque é como se você estivesse protegendo a tua criança, né, o teu filho, para que ele tenha um melhor rendimento, para que ele viva melhor, para que ele tenha mais calma, para que ele descanse o cérebro dele. É muita informação para as crianças nesse momento. É muita mudança, eles estão tendo muito estresse. Mudar a rotina para a criança é um fator muito estressor, né, Carol? Então, eles precisam desse repouso cerebral. Acredito que vários, né, queiram aproveitar essa quarentena para jogar mais videogame, para ficar assistindo filmes, seriados e Netflix. E tudo bem, desde que tenha um tempo limite. E vocês vão estar fazendo isso por amor ao bem-estar dos filhos de vocês, pela imunidade deles, porque a gente está diante de uma pandemia de vírus, a gente vai precisar de imunidade boa, pela calma, pela tranquilidade, e eles vão estar bem melhores se eles tiverem uma boa noite de sono. Esse é um Esse ponto muito cuidado. importante. Sim. Até ia te perguntar, aproveitando que você falou disso, com relação às tecnologias, né? É inevitável, gente. A gente está em quarentena, o uso de celular aumentou muito, as crianças elas estão presas dentro de casa, muitas pessoas não têm espaço para as crianças brincarem, né? Mesmo que a gente não precise talvez de muito. É óbvio que é ótimo ter espaço, mas a criança consegue imaginar com qualquer coisa. Esses dias eu falei sobre isso, foi muito legal a resposta das pessoas. Mesmo assim, a gente está muito em casa e a gente está usando muito a TV, a gente está usando muito o celular. Na tua opinião, ou dentro da base de conhecimentos que você tem, existe um prejuízo disso para o nosso sono, por exemplo? Como que funciona essa questão das tecnologias e da qualidade do nosso sono? Às vezes até da alimentação pode existir, né? Muito, tem um impacto muito grande em todos esses aspectos, Carol. Primeiro porque, voltando até aquela explicação que a gente estava conversando, a hora que o sol baixa, a gente tende a diminuir o nosso hormônio do cortisol, que é o hormônio que faz a gente ficar acordado durante o dia e trabalhando e tal. Então, o cérebro, fisiologicamente falando, ele entende que está na hora de repousar. Esse é um detalhe também. Se você força o teu cérebro a trabalhar de madrugada, ele vai entender que não é o horário dele trabalhar, né? Porque ele vai acalmando a hora que já está começando a ficar de noite. Uhum. Se você submete o teu cérebro a uma claridade de uma tela, ele não sabe se essa claridade vem do sol, se essa claridade vem de uma tela, mas a gente tem células fotossensíveis no nosso olho que dão uma mensagem para o cérebro dizendo: tem luz. Então, se tem luz, o cérebro tem que funcionar, tá de dia. E aí a gente começa a ativar o nosso cérebro em horários que não é para ele ativar. O que isso significa? O que significa isso? Significa que usar telas é melhor durante o dia. Durante a noite é hora de pegar um livro, é hora de pegar um chazinho. Não é hora de ficar assistindo muita TV até muito tarde. Porque senão você vai estar sempre dando estímulos fotossensíveis, né? Estímulos de luz para essas células fotossensíveis. E isso vai fazer o teu cérebro entender que tá na hora de acordar. Por isso que muita gente tem insônia. Porque você tá dando luz pro teu cérebro. Até tem crianças e adultos mesmo, né? Que falam assim, mas eu durmo com TV ligada. Isso é péssimo pro cérebro. Porque você tá dormindo, você tá induzindo o sono, de repente vem uma luz, daí teu cérebro vai entender que tá na hora de acordar, ele não dorme direito. Muitas vezes você pode não induzir um sono profundo por causa disso, né? E tem vários estudos, Carol, falando sobre doenças e outros distúrbios causados pelo excesso de tela. Principalmente na infância, sabia? Já li muito sobre isso. E aí que é um grande problema, porque a gente vive numa geração que vamos ter cada vez mais consequências disso, né? Uhum. É.
inevitável, né, a gente ter essa questão com as tecnologias. Eu particularmente sou uma pessoa muito otimista. Eu acho que tem um lado muito positivo disso, do Sim, avanço. Mas realmente a falta de consciência e de saber o que isso provoca e a falta de equilíbrio e o que a gente tem visto e o reflexo disso na vida das nossas crianças, na vida dos nossos adolescentes que participaram aqui, que estão passando as madrugadas jogando videogame. É inevitável que a gente veja um prejuízo mesmo com relação a isso, a esse tempo de exposição. Uma coisa que eu acho bem legal, que eu sempre falo, e também existem muitos estudos que já comprovaram, é que hoje em dia, até um desenho para uma criança, ele é feito com muitos estímulos visuais. Então a aham, criança vai recebendo uma disparada de estímulos visuais, é por isso, inclusive, que elas ficam tão concentradas, né, tão compenetradas naquele desenho. Mas o que isso causa por trás desse momento? Um cérebro que se vicia no estímulo. É muito chocante, sabe? Ter hoje em dia a foi, gente né? convive é bastante, a gente conviver com a realidade de algumas crianças que elas não conseguem ficar tranquilas, elas não conseguem ficar no ócio, elas não conseguem, elas precisam de um estímulo visual, principalmente, a todo momento. E isso é um reflexo das tecnologias. Isso é um reflexo do que o uso das tecnologias tem causado E não só das tecnologias, mas do mundo que a gente está vivendo do hoje. mundo. É muito estímulo o tempo todo. E eu gosto muito de comparar o mundo como ele era antes da Revolução Industrial e antes de toda dessa evolução que a gente teve em tecnologias, né? Porque não faz muito tempo, né? E as pessoas viviam de um jeito completamente diferente, porque elas trabalhavam, elas iam embora do trabalho e em casa quase não tinha muita coisa para fazer, elas brincavam no jardim, a maioria morava em casa, ou lia-se livros, jogava-se jogos e etc. E hoje em dia, a gente não tem mais esse fator cronológico, porque Essa divisão. essa divisão cronológica, exatamente, porque a gente leva o trabalho para casa, a gente tem a tela disponível o tempo todo, a gente tem informação disponível o tempo todo. Você também pegou essa época, não sei se você vai lembrar disso, mas quando eu era neném e eu acordava muito cedo, ainda a TV não estava funcionando. A TV funcionava depois das 7 da manhã, se eu não me engano. Se você acordava antes das 7, não tinha nem TV funcionando. Sério, eu não me lembro. Peguei essa época. E aí você ligava a TV e ficava um monte de cores, assim, porque a TV ainda não estava aberta, né? E Uhum. agora não, agora é de madrugada, a gente assiste filmes a hora que a gente quer, é tudo muito imediato, é muito estímulo, é muita informação. Então, isso é para adultos e principalmente para os adultos trazerem para as crianças. É, é claro que a gente vive num mundo tecnológico, isso já faz parte das nossas vidas, isso não tem como negar, não tem como tirar isso da vida de uma criança, porque ela vai possivelmente trabalhar nisso, né? Uhum, com certeza. Mas a questão é definir limites de horário, definir limites de horários, tanto de tempo quanto de horário do dia mesmo. Talvez definir que depois que escureça, é hora de ler livro, é hora de conversar, é hora de escrever, é hora de fazer alguma outra atividade que não tenha tanto estímulo, para justamente estimular esse outro lado que a Carol falou. Esse lado mais calmo, esse lado mais lúdico, esse lado mais ocioso, é um ócio criativo, né? Já não é aquele Uhum. ócio que faz mal. Então, por quê? Porque as telas E têm muito prejuízo mesmo. importante ter a gente fazer essa relação de que uma criança que não dorme bem, consequentemente, tem um prejuízo com relação à parte metabólica, consequentemente, vai ter um prejuízo no dia seguinte, e isso vai interferir na aprendizagem, em como vai ser a escola, em como ela vai se relacionar. Então, tá tudo interligado. Uma cadeia, né? É, Uma coisa que a gente tá? faz. É. Eu acho E essa consciência necessária. é bem isso mesmo. E um outro ponto que é bem importante, dentro daqueles pontos importantes que a gente estava falando, para fechar essa cadeia, né? Para ainda otimizar ainda mais isso tudo, é a questão do contato com a natureza. Isso
talvez seja um dos principais. E isso está sendo passado batido assim de uma maneira muito automática, né? Virou tão óbvio morar numa cidade, virou tão óbvio sair de casa e ir para a escola, da escola para casa, ou para aula de inglês, ou para o esporte, ou para isso, ou para aquilo, que se a gente for contar no mês, quantos dias esses adultos e essas crianças tiveram contato com a natureza, pisaram na grama, viram o verde, respiraram o ar puro. Às vezes não dá um dia. E isso é muito sério. Eu amo uma frase de Hipócrates que diz que a gente adoece de acordo com que a gente se afasta da natureza. E isso não é no sentido só terapêutico, assim, no sentido lúdico só, mas no sentido fisiológico. A gente precisa ter contato com a natureza e as crianças também. Porque a natureza acalma, a natureza ensina. Sabe aquela coisa de antigamente que as pessoas costumavam ir no quintal, olhar o passarinho e ver a flor nascendo, porque as pessoas viviam antigamente mais em casas e tinham mais esse tempo por conta desse limite cronológico? Agora a gente não tem mais. As crianças não sabem mais o que é um ninho de passarinho, as crianças não sabem mais olhar as folhas, as estações, é, e respirar um ar mais frio e ter contato com a natureza num dia mais frio, né? Então, esse é um dos pontos que eu acho que mais influencia na saúde dos adultos e das crianças no sentido de imunidade, de bem-estar, de saúde mental, de calma, de tranquilidade, né? Tudo gerando um equilíbrio, né? Porque É, quando a gente começa a trabalhar em todos esses pontos, a gente cuida da alimentação, a gente cuida do sono, a gente mantém um contato saudável com a natureza. É claro que agora, em época de quarentena, a gente sabe do que requer isso. Mas o que der para fazer, né? Eu acho que esses minutos eles são necessários. Esses dias até estava vendo uma reportagem falando sobre essa necessidade. Tem muitos grupos no Brasil que trabalham com essa questão do falar sobre a criança e a necessidade do contato com a natureza. É bem legal isso. Até vou legal. colocar um pouco. É muito legal. A gente até nunca conversei com você sobre isso. Eu estava lendo uma reportagem do como fazer as crianças não sentirem que estão tão afastadas assim. E são coisas muito básicas, mas que fazem sim as crianças olharem para fora da janela, lembrarem da cor do céu, de sentirem o vento no rosto, coisas que façam com que elas se conectem novamente, porque sim, gente, acreditem, faz bastante falta para uma criança correr num parque, né? Lá eu me lembro das cenas da escola, as crianças correndo no pátio, indo na grama ali, deitando na grama, pegando aquele sol, a necessidade do sol para eles e para o próprio organismo. Acho que esse é um ponto muito importante da natureza, a necessidade do sol que a gente tem e a gente estando em casa, o quanto isso pode ser um fator que tem que ser algo para ser pensado pelas famílias, né? A gente pode levar o nosso filho para dar uma volta na quadra, talvez, Isso, isso. Uhum. para pegar um pouco de É. sol. A gente precisa desse contato, porque as crianças. Criança é difícil, né? Bom, você sabe falar mais disso do que eu, Carol, mas criança muitas vezes tem dificuldade de manifestar o que sente, né? E manifesta através de agitação, de revolta, de irritabilidade, de insônia, de dor de barriga, de imunidade baixa. E às vezes ela tá precisando respirar, né? Às vezes ela tá precisando olhar pela janela, Se fazer movimentar. silêncio, né? Escutar o passarinho, acalmar, isso tudo, se movimentar, exatamente. São todas coisas que. Só que aí, se a gente parar para pensar, isso é importante para a criança, mas isso é importante para os pais também. Por isso que essa unidade, né, não tem diferenciação das coisas que a gente precisa. O simples, voltando para aquilo que a gente estava falando no início, o simples que a gente precisa também é o simples que a criança precisa. Uhum. E dá para fazer uma união familiar dentro disso, porque a necessidade que os pais têm, as crianças têm também. Mas talvez as crianças sejam mais sensíveis a isso do que os adultos, infelizmente, porque ao longo da vida a gente vai deixando essas nossas necessidades de lado. De lado, talvez, né? Às vezes até
uma questão de não saber ou vai Ou de esquecendo. correria, ou de rotina. A rotina do dia a dia vai fazendo a gente esquecer disso, né? Às vezes a Exato. gente esquece da necessidade do sol. Olha isso, né? Nós precisamos do sol, é uma necessidade do É. corpo. E a gente esquece disso. Esses dias te falei com uma colega que estava em Recife e ela disse que eles estavam em lockdown e o filho dela saiu na frente. Lembra? Acho que você também. Aham, E aham, o filho aham, dela saiu na frente de casa e ela disse que ele voltou para dentro de casa e falou: Meu Deus, a luz do sol tá doendo os meus olhos. aham, E aham. olha como a gente vai se desacostumando com algumas coisas que são tão cruciais e tão necessárias, né? E a gente pode olhar para isso. Bom, eu tenho outra pergunta. Eu tenho uma teoria, já falei bastante disso para você, de que não adianta a gente querer cuidar do outro se a gente não está em equilíbrio, né? Então eu acho que isso é um ponto muito crucial, assim, para nós adultos pensarmos que às vezes a gente quer muito bem dos nossos filhos, a gente quer muito bem das nossas crianças. Escutando? A internet. Oi? Agora tô. Agora Tá? voltou. Tá. Para mim é que não Aham. tinha falhado. Então, eu comentei que nós adultos é muito comum que a gente se foque muito nas crianças, que a gente queira o melhor para as nossas crianças, que a gente faça de tudo por elas, mas a gente esquece de olhar para a gente. E se a gente não tá bem, se a gente não tá em equilíbrio, se a gente não tá cuidando disso tudo que você tá falando, da saúde mental, se a gente não está prestando atenção, o reflexo inevitável vai ser que as nossas crianças vivam isso, né? O nosso desequilíbrio. Então, eu queria encerrar pedindo para você, não sei quanto tempo vai levar, mas pedindo para você trazer para gente dicas do teu dia a dia mesmo, coisas acessíveis, coisas fáceis, que a gente possa lembrar e que possam ser assim realmente coisas que estão fazendo com que a gente possa cuidar da nossa saúde. O que você diria assim que dentro de uma rotina é algo que a gente pode fazer, é acessível e que vai cuidar da gente para que a gente possa cuidar do outro? Certo. Bom, tudo que eu vou falar é acessível para todo mundo, então não tem essa questão de, não é acessível para mim, né? Não é acessível porque eu não moro numa casa, por exemplo, ou qualquer coisa do tipo, porque é acessível para todo mundo. Primeiro lugar, a gente precisa cuidar muito da nossa saúde mental nesse momento. Eu tenho falado sobre isso até no meu Instagram várias vezes e eu tenho abordado muito isso porque eu tenho visto, inclusive na prática aqui do consultório, o quanto isso está sendo um ponto de impacto para as pessoas. As pessoas estão muito enfraquecidas diante disso tudo que a gente está passando. A primeira coisa que eu falaria para vocês, tenham algum momento do dia de vocês para cuidar da saúde mental, tanto de adultos quanto das crianças. E se for todo mundo junto, melhor ainda, porque elas vão seguir o exemplo de vocês. Se for de manhã, antes de começar o dia, também melhor. Por quê? Assim como a gente escova os dentes, assim como a gente troca roupa, assim como a gente toma banho, a gente também vai ter que trocar a roupa da nossa mente. A gente vai ter que refrescar a nossa mente. É muita informação que a gente está vivendo, que a gente está recebendo, é muito caos que a gente está vivendo. A nossa mente não dá conta disso tudo. É humanamente impossível dar conta disso tudo. Aí vem a internet e fala que você tem que fazer o bolo, o bolo tem que dar certo, que você tem que fazer exercício físico na sala de casa, que você tem que dar conta das crianças, que você tem que fazer a unha em casa, que você tem que fazer a escova, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E é mais informação e é mais estresse. E a ideia é a gente minimizar os estresses. Para isso, a gente tem que minimizar as atividades? Não necessariamente, mas a gente precisa relaxar a nossa mente. E para isso, você pode fazer qualquer coisa que te faça bem, mas alguma coisa que não envolva tecnologia e alguma coisa que envolva
um silêncio, né? Um silenciar da mente, um silenciar da alma. Pode ser uma meditação guiada, pode ser um podcast voltado para uma coisa bem relaxante. É, pode ser, se você mora num apartamento que tem um cantinho que pega um sol na manhã, você coloca uma mesa ali ou faz um piquenique improvisado e todo mundo senta ali para tomar um café da manhã juntos. Ou se você mora em casa e você é afortunado por ter um jardim no momento desses, vá tomar um café da manhã no jardim. Transformar esses pequenos momentos de início de dia em momentos especiais, para que vocês sintam que vocês estão começando o dia de vocês, desculpa, que vocês estão começando o dia de vocês com tranquilidade, que vocês estão começando o dia de vocês com calma, porque senão a gente acorda e a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular e já olhar quantas mensagens tem, já olhar se você for uma pessoa que assiste notícias, você vai ver o número de casos, o número de mortes, e como é que está a situação, e isso e aquilo, e aí brum, é mais bombardeio na tua mente. Então não faça isso. Você vai pegar o celular só depois que você trocar a roupa da tua mente também. Esse é um primeiro ponto. Isso vai ser Muito extremamente bom. importante nesse momento que a gente está vivendo, porque senão, tão preocupante quanto a pandemia de coronavírus vai ser a saúde mental das pessoas Isso é um durante fato. o coronavírus. Isso é um fato. Isso já Isso não é um é, fato. assim a minha opinião como médica, não. Isso é um fato. E vou falar mais, coisas que até não é tão agradável de ouvir, mas é verdade. O número de suicídios está aumentando, pessoas estão quebrando, perdendo empregos. Então, a gente precisa cuidar da saúde mental. É necessário e é nossa obrigação como cidadãos e como seres humanos cuidar da saúde mental das pessoas das nossas casas. E as crianças não têm consciência disso, então isso tem que vir dos pais. E se vocês ensinarem para eles isso, eles vão levar isso para a vida deles, né? E não só nesse momento de pandemia. Outro ponto importante, nutrir o nosso corpo. Não tem problema algum você fazer um bolo, né? Nessas tantas receitas gostosas que a gente está vendo por aí. Mas eu gosto muito da regra dos 80-20. Se 80% da sua alimentação for nutritiva, desse jeito intuitiva, O que né? que é uma alimentação nutritiva, Tê? Uma alimentação nutritiva é uma alimentação, primeiro, colorida de verdade, né? Não colorida de sucrilhos, por exemplo. Colorida de É, verdade. Então, colorida, balanceada em macronutrientes, que são os grupos alimentares ali, né? Proteína, carboidrato, gorduras, fibras, etc. E a gente precisa de uma alimentação muito balanceada, que seja rica em carboidratos complexos. Quais são os carboidratos complexos? Tubérculos, as raízes, mandioca, cenoura, batata doce, beterraba. Não vir só carboidrato de macarrão, arroz, porque são carboidratos muito pobres, pão e etc. Farinha de trigo é uma coisa extremamente pobre, não tem nutriente nenhum, é branco, né? O negócio é um pó branco, não tem nutriente naquilo lá. Não quer dizer que você não possa comer, mas você vai deixar a base da tua alimentação sendo uma coisa sem nutrientes? Não faz sentido, né? 80-20. E aí, você fazendo a regra dos... Exatamente. Você comer de vez em quando ali nos teus 20%, não tem problema algum. A gente também precisa de gorduras boas. Gorduras boas fazem um funcionamento cerebral, ajudam no cérebro, ajudam o nosso cérebro a trabalhar bem. Ou seja, estudantes que estão precisando, né, se concentrar diante de tudo isso que está acontecendo, a gente precisa de gorduras boas. Ah, mas eu ouvi falar que gordura gera pior o colesterol. Já é comprovado por estudos científicos, muitos estudos científicos, que gordura boa não faz mal para o colesterol. O que faz mal para o colesterol é fritura, é margarina, é excesso de carboidrato feito de farinhas e coisas brancas e sem vida. Gorduras boas não fazem mal.
as gorduras que vêm da natureza, como a Lala colocou, abacate, óleo de coco, oleaginosas, azeite de oliva, salmão. A gente precisa dessas gorduras boas para a gente fornecer energia para o nosso cérebro, para a gente ter colesterol bom, porque o colesterol bom ele vai nutrir o cérebro. Vocês sabiam que 80% do nosso cérebro é feito de colesterol? Colesterol bom? Ou seja, faz sentido, né? Quase como se fosse uma matemática. Se eu quero nutrir o meu colesterol bom e a comida do colesterol bom são gorduras boas, eu preciso aumentar a minha ingesta de gorduras boas. E carboidratos refinados, que são os carboidratos simples, simples no sentido de pobres mesmo, né? Farinha, arroz, macarrão, bolo. Se isso for a base da tua alimentação, você não vai estar nutrindo aqui. Isso é E aí, muito importante. isso é muito importante. E aí você deixa esses alimentos que são mais pobres para os 20%, que é os seus finais de semana, em momentos de almoço de família, por exemplo, né? E porque todos os outros 80% vão ser coisas que vão nutrir o teu metabolismo. Que vão ser coisas que você vai estar vendo o teu prato e vai falar assim, agora eu sei que isso vai nutrir as minhas células, vai nutrir o meu cérebro, vai me dar energia, disposição, bem-estar, imunidade. Então, esse é um outro ponto bem importante. Detalhe, sei que muita gente está com vontade aumentada de consumir doces. Isso pode ser porque você pode estar comendo mais carboidratos refinados. Isso pode ser que você esteja comendo mais pão, isso esteja acontecendo porque você esteja comendo mais bolo, mais macarrão. Então, talvez seja interessante você inserir mais proteínas na tua alimentação para saciar também essa vontade de doce, tá? Da Isso onde que podem vir essas proteínas? Fê, dá uma Essas opção. proteínas, elas podem vir de proteínas animais, se você não tiver nenhum problema com isso, né? Carne de boi, carne de frango, peixe. Isso também pode vir de leguminosas, então grão de bico, feijão. Isso pode vir de vegetais, né? Pode vir do tofu, pode vir do ovo. São várias as fontes de proteínas. Pode vir de um whey protein também, se for um whey de qualidade, pode vir de um whey protein também. Então, são fontes de proteína para a gente ter no nosso dia a dia. Isso pode ajudar nessa questão da vontade de comer doce. Outro ponto importante de dica que eu faria é sono. Ó, com certeza, descansar. A gente precisa descansar. Então, a gente já tem Mente, alimentação, sono. sono. Exatamente. E eu acrescentaria aí, é, é, não é bem exercício físico no sentido de se exercitar, necessariamente ter que fazer um HIIT ou algo assim, tá, pessoal? Quem está nos assistindo aí em relação a isso. Por quê? Porque é um momento de estresse. Às vezes você submeter o teu corpo a fazer uma coisa que ele não tá com energia ali para fazer, pode ser que seja pior. Mas a gente precisa se movimentar. A gente precisa andar, a gente precisa, se você puder caminhar na praça perto da sua casa, você pode dar voltas na praça, porque teu corpo ele precisa se movimentar. O sedentarismo é péssimo para nossa saúde, né? E Inclusive das nossas crianças. Isso inclusive criança, sem dúvida. Nossa, ficar no sofá o dia inteiro assistindo aula online, depois ficando no computador, e depois ficando no iPad, depois jogando videogame, não é bom, principalmente nesse momento. Por que eu tô repetindo principalmente nesse momento? Porque esse é um momento que a gente tá num pico de estresse. Se a gente está diante de um pico de estresse, a gente vai precisar de tudo isso que nos faz bem num nível mais aumentado também, né? E até como colocaram ali, pedalar, né, alongar. E nesse descanso que eu estava falando ali, eu ia falar o sono e eu ia falar lazer também, como até escreveram ali. Ter algum momento do teu dia que seja o teu momento de bem-estar, de você cuidar do teu bem-estar, seja um momento de leitura, um momento de conversa com a família, um momento de ligar para alguém, um momento de relaxar, né? E uma coisa que pode ajudar vocês, que eu e a Carol fazemos, é um planejamento mensal, semanal, aliás. É você desenhar
uma rotina, e dentro dessa rotina você vai colocar no teu dia a dia um momento de saúde mental, um momento de trabalho, um momento de alimentação, um momento de lazer e um momento de sono. Sim, Isso é uma todos. coisa até para pais que estão assistindo, mãe de dois filhos, até a Rafaela mandou uma pergunta ali, falando se ela não pode comer um pouco de arroz na hora do almoço. É, você quer falar? Entra na regra dos 80-20, Rafaela. O arroz, ele não é um problema, né, Tê? Não, a questão não é o arroz, né? A questão é. Oi? Oi, Voltou? voltou. Tá. A questão não é. O problema não é o arroz em si. O problema é se for só arroz, né? Porque se você tiver um prato colorido e você tiver ali uma proteína e você tiver várias coisas coloridas, vamos pegar um prato assim, ó. Vou pegar esse meu negocinho aqui da Care. Pegou um prato. Se metade desse teu prato, daqui para cá, for vegetais, for colorido, for natureza ali no teu prato. Isso aqui for o teu arroz. Isso aqui for proteína, isso aqui salada, nossa, você vai estar comendo o arco-íris, não tem problema você comer aquele pouquinho. Agora, o que não dá para ser isso aqui de arroz e feijão, isso aqui de carne, isso aqui de batata frita, ou macarrão, ou coisas assim. Não, tá vendo? Não tem nada colorido ali. O que que tem de natureza aqui nessa hora? O que que tá nutrindo as tuas células? Esse é o ponto. Esse é o ponto, o equilíbrio. E pra gente, até me perdi onde a gente estava. Eu estava falando das dicas e foram essas dicas que eu falei. Saúde mental, alimentação, lazer, movimentação e sono. Posso dar eu uma dica agora para todas as mães que Pode. estão em casa e estão pensando assim: meu Deus, mas eu tenho dois filhos, eu estou trabalhando, eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que. Isso a gente já falou na live que a gente fez com a Maitê, mas eu queria realmente que as pessoas acreditassem nisso. As crianças, elas precisam estar com a família. Então, se você tiver que fazer o almoço e o teu filho estiver perto de você, coloca ele para fazer uma atividade com você ali, para partilhar daquele momento. Claro que é algo que você saiba que ele consegue fazer ou que ele vai estar seguro. Assim como se você tiver, por exemplo, que tomar o banho, pede para o teu esposo ou para tua esposa para te dar esse momento no banho. O momento do banho é um momento de relaxamento, é um momento para nossa mente, é um momento que a gente pode acalmar, ficar com a gente mesmo. Se vocês vão meditar de manhã, as crianças amam meditar. Eu costumo falar que lá na escola a gente faz algumas brincadeiras com eles para que eles aprendam a meditar. Tem uma que é assim, a gente acende uma velinha e a gente faz na roda e pede para todo mundo ficar de olhinho fechado. E quem ficar por mais tempo, a gente consegue apagar a velinha. E o que que acontece? Eles se motivam a ficar, obviamente, por causa da velhinha. No começo vai sendo mais difícil, eles vão tendo essa dificuldade, mas com o passar do tempo eles vão ficando mais tempo, porque a gente vai fazendo disso um hábito. E o que que acontece? Uma criança que aprende a respirar, a esperar, nesse momento, ela está aprendendo também a fazer isso para outros momentos que ela vai precisar. Para o momento que ela está mais nervosa, a gente vai pedir Maite, respira um pouquinho. Respira que nem a gente faz na nossa meditação. Ela está aprendendo a usar aquela ferramenta. Quando a gente partilha com as nossas crianças desses hábitos saudáveis, gente, da hora da alimentação, da hora do sono, quando as nossas crianças percebem que nós nos alimentamos bem, que nós cuidamos do nosso sono, que nós temos uma prática de nos acalmarmos, é isso que faz com que elas olhem e que elas aprendam. É Porque esse muito. é o exemplo que elas vão ter, né? Esse é Essa o exemplo que elas vão verdade ter. da vida delas. Elas vão saber essa verdade, né? E não uma verdade diferente dessa.
Olha o que a Tati escreveu. Gabriel disse que tenta ficar para soprar a velhinha. Meu E Deus do céu, não E é aguento. isso e é isso que acontece realmente. Eles vão aprendendo e são ferramentas que a gente vai trazendo para a vida das crianças e que a gente vai cuidando delas. No É, pouquinho que a gente pode, a gente vai dando para elas essas ferramentas para a vida. Nosso tempo está acabando, a gente eu tem vou falar uma 40 coisa. Vocês que são pais e alunos da escola da Carol, sintam-se muito afortunados por isso a escola assim. Eu sou suspeita para falar dessa escola, eu adoro. E o dia que eu tiver filhos, vai estudar lá também. Que bom, fico feliz. Fê, te Amiga, agradeço pelo dia de hoje, te agradeço pelo conhecimento, porque o conhecimento liberta e as nossas crianças precisam de adultos com conhecimento, que procurem e que façam e as ajudem nisso. Então, te obrigada, agradeço por isso, te agradeço agradeço pela tua muito. missão E eu atua, com certeza. E por essa amizade que tem sempre essas trocas lindas. e por essa Obrigada amizade. a você também que assistiu essa nossa live.